Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Bolívar pela Libertadores da América e a gente vai analisar nesse momento a imprensa falando sobre as mudanças que o técnico Tite vai fazer e também a chegada de novos reforços. O Flamengo vai entrar no mercado para poder trazer reforços para reposição nos lugares do Everton Cebolinha e do Matias Vinha. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Band Esportes, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo tem o Bolívar e como o Flamengo está na condição de segundo classificado em segundo, faz o primeiro jogo em casa, no Maracanã. 1-0 é pouco, 2-0 é médio, 3-0 é bom. Acho que só aceito 3-0 nesse confronto. 3-0. Eu acho que 2-0 é uma mão na vaga. É uma mão na vaga 2-0. Porque o Tite já jogou lá com a seleção. Estou falando da seleção brasileira, né? Mas te lembra Brasil e Bolívia antes da Copa do Catar? O último jogo da eliminatória foi 4-0 para o Brasil. Lá no Hernando Siles, na altitude. Sabe como é que o Brasil jogou? Passando a bola. Se for pegar aquele jogo, o Brasil não correu naquele jogo. Foi um negócio muito interessante. Tá certo que a Bolívia estava fora, já estava eliminada e tal, mas ainda assim foi uma maneira muito natural de jogar. Quem correu foi a bola. Foi a bola. Eu acho que o Flamengo vai jogar parecido contra o Bolívar, acho. Se tiver uma vantagem de 2-0, eu acho que o Flamengo não entrega. Acho que não entrega. E esse lado esquerdo agora com as lesões, hein? O Vinha e o Cebolinha. E esse Cebolinha, né? Aliás, uma boa recuperação para os dois. A gente não quer ver ninguém machucado. É a vida dos caras, é o trabalho dos caras. Agora, eles não se machucaram por causa do calendário, né? O Tite bate tanto no calendário, foram lesões que ocorrem em qualquer jogo, em qualquer momento, né? Acontece, infelizmente. Bruno Henrique vai ser o titular no lugar do Cebolinha? O Luiz Araújo. Luiz Araújo. Do lado esquerdo, mas ele não é tão eficiente pela esquerda como pela direita. Eu acho que ele vai jogar com o Gerson, mesma coisa. Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Pedro e Luiz Araújo. Bruno Henrique como opção. Pulgar, o Ayrton De La Lucas. Cruz e Arrascaeta. Tinham falado ontem que o Ayrton Lucas estaria machucado. Pelo que eu estou vendo, ele está treinando normal. Então. Eu estava vendo na imprensa carioca, o Ayrton Lucas seria dúvida também, mas está treinando aí, então o Ayrton Lucas joga. Boa notícia. Boa notícia. Então, meio de campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta. É um bom time, né? Sim, tem todas as condições de passar. E outra, o Flamengo está oferecendo 18 milhões de euros pelo Alcaraz. 18? 18 de euros. Ele é charado tenista. Pelo Alcaraz do Southampton, argentino. Cara, 18 de euros. É muita grana, é um valor que não suporta o mercado brasileiro, impressionante. É o que o Rubens Menin, o homem forte do Atlético, falou. Dia que o Flamengo... Não só isso, não. Isso quem falou foi o Alexandre Calil. O Menin falou uma outra coisa agora, que logo nós teremos 5 super times no Brasil. E o resto... Sim. Colorado e mais quais são os outros 4? Não ironiza, né? Mas o São Paulo não está entre eles. Não? Não. Bom, é azarão nesse caso. Não, corre por fora. Não, o Menin não quis dizer, mas me pareceu pela sua entrevista. Galo, Flamengo, Palmeiras, Bahia e Botafogo. As duas SAFs. Vamos para o Pedro Henrique Torres. Será que tá frio mesmo no Rio? Eu duvido. Olha lá, ó. É isso, cara. Isso sim é o carioca. Isso sim, não, Roberto? É isso que a gente tá falando, né? Olha só, sol brilhando, Cristo, bandeira tremulando. Isso sim é Rio de Janeiro, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um beijo para Mário, um abraço para você, abraço aí para Artes também, para o Dom. Que tranquilidade do morador, sem casaco, estamos tranquilo por aqui. E o Flamengo que está mais preocupado, né? Porque na quinta-feira tem esse confronto importantíssimo com o Bolívar. Seria bom abrir uma frente já de olho lá naquela altitude de La Paz na outra semana, mas tem esses problemas. O Cebolinha fora, só pensando em 2025, o Bruno Henrique suspenso, foi expulso no último jogo da fase de grupos contra o Milionários, então tem um problema ali daquele lado esquerdo do ataque. Quando teve esses problemas contra o Palmeiras, recorreu ao Luiz Araújo, mesmo alternando com o Gerson, então é essa uma possibilidade. O Vinha fica fora também por um bom tempo, mas aí o Ayrton Lucas, a priori, não era nenhum tipo de problema, segundo o departamento médico do Flamengo, logo após o jogo contra o Palmeiras. O Varela ainda se recupera de um problema no quadril, pode ser que não esteja apto, mas aí o Wesley, que está até num processo aí de possível saída para o futebol italiano,
vai ser o lateral direito para quinta-feira. Então o Flamengo vai tentando se encaixar para esse jogo de quinta-feira no Maracanã, importantíssimo. E para repor essas perdas, o time tenta ser um pouco mais veloz no mercado, já que esse mercado se fecha no dia, a janela de transferência se fecha no dia 2 de setembro. Para completar, Bruno, um parabéns aí para o artilheiro Pedro, que foi papai ontem, nasceram as suas gêmeas, a Isabela e a Antônia. Ele postou até nas redes sociais, então vai mais motivado ainda para quinta-feira no Maracanã. Bom dia. Hoje é reposição, bom dia, hoje é o mercado. Eu entendo da seguinte maneira, eles têm que ser hábeis agora para fazer as duas vendas, que são excelentes, seriam excelentes. Fabrício Bruno, né, mais de 15 milhões de euros, e o Wesley, até 21 pode chegar, ou seja, uma garantia de 30 milhões, podendo chegar a 35, 36 milhões de euros por esses dois jogadores, um que nem titular um jovem, e o outro que é um titular questionável, porque não é o melhor zagueiro do Flamengo. O Léo Ortiz é mais jogador que o Fabrício Bruno, e o Tite insiste no Fabrício, então ele continua jogando, mas o Flamengo tem reposição lá dentro do elenco de melhor qualidade na minha visão. Então e o jogador de 28 anos, uma venda excelente, segunda chance, ele não quis ir para a Inglaterra, para o West Ham, e agora o Rennes da França tem interesse no jogador, então acho que tem que fazer as duas vendas e ser ágeis, os dirigentes serem ágeis o bastante para rapidamente conseguir dois laterais, um para o lugar do Wesley, um para o lugar do Vinha, que está machucado, e compor o elenco, se possível com um atacante. Eu acho que aí é menos dramática a situação, porque existem algumas opções ainda, Bruno Henrique, Lohan, você pode mudar o sistema, jogar com Gabigol e Pedro, aí cabe ao Tite se virar com o material humano que ele tem, e não é nenhum, digamos assim, nenhuma desgraça se virar com o material humano que ele tem. Ele perde a característica do Cebolinha, mas ele pode encontrar outras maneiras de arrumar a equipe. Então acho que a urgência é essa, são os dois laterais, falta um jogador de meio campo, que já vinha buscando, né? Ontem eu apurei que o Flamengo já se mexeu um pouquinho aí no mercado, fez até uma consulta não ao Bayer Leverkusen, mas ao representante do Arthur. Arthur é o lateral que jogava no América Mineiro, revelado no América Mineiro, foi emprestado ao Flamengo na base, ficou um tempo no Flamengo. O Flamengo não exerceu o direito de compra porque preferiu ficar com o Wesley. E aí ele volta para o América e ano passado foi vendido, no começo do ano, para o Leverkusen por 7 milhões de euros. Foi campeão alemão, né, porque faz parte do elenco, mas sofreu uma lesão, ficou um tempo aí afastado, mas não existe a intenção do jogador de sair da Alemanha. O Xabi Alonso, que é o técnico, parece gostar bastante do futebol dele, então foi só uma consulta, mas mostra que ontem mesmo os caras já estavam, estou dando essa informação da consulta, não que seja tão relevante, mas mostra que os caras já começaram a se mexer menos de 24 horas depois do jogo contra o Palmeiras com as duas lesões. Então eles estão correndo atrás. Agora, eu acho que a grande questão é que nesse momento não dá para pensar só em jogadores internacionais, jogadores que envolvem milhões de euros, que demandam tempo para negociação. Talvez seja a hora de buscar jogadores de recomposição de elenco. Você vai trazer um lateral direito, lateral esquerdo, de repente pode não ser o lateral dos sonhos, mas um jogador cumpridor, que consiga preencher a lacuna, que num time minimamente organizado consiga atender a demanda. Eu sei que o torcedor do Flamengo tem implicância, né? Por exemplo, o René, que joga hoje no Internacional, não era o lateral dos sonhos, mas durante muito tempo ele quebrou o galho ali, era um jogador reserva que cumpria ali o seu papel. Teve atuações ruins, outras boas, como todo jogador, mas um jogador com relação custo-benefício muito boa, porque foi muito barato. Você vai ter que apelar para jogadores desse nível mais ou menos, porque não vai conseguir contratar, de repente, laterais de nível de seleção como o Vinha, que é o titular do Uruguai, ou o Montiel, que o torcedor do Flamengo vi falando do Montiel. O cara joga na Europa, está na Inglaterra, você convencer esse cara a voltar para a América do Sul é um processo muito complicado. Mas eles estão correndo atrás, também tem gente trabalhando, agentes, né, no caso aí, trabalhando junto ao Southampton para tentar o Alcaraz, que é o meio campista. Esse é uma contratação cara, o Flamengo assinou com 18 milhões de euros, o Alcaraz tem 21 anos, está numa situação que não é muito... Se o Arthur está muito confortável lá no Leverkusen, não é o caso do Alcaraz. O Alcaraz, no ano passado, ele chegou na temporada anterior, na metade, vendido pelo Racing. Ele foi bem, fez 4 gols em 18 jogos, você jogou boas partidas. No meio da temporada passada, ele foi para a Juventus e deu uma forçada de barra para ir para a Itália. O técnico não ficou muito feliz com ele, o Russell Martin, que é o técnico do Southampton, ele foi para a Inglaterra, para a Itália. O time estava tentando voltar à Premier League. O time voltou à Premier League sem ele. E a Juventus não exerceu o direito de compra. Teria que pagar mais de 40 milhões de euros para ficar com o jogador argentino. E aí ele voltou, mas ele não voltou com muito prestígio, né? Porque o time subiu sem ele. E houve um jogo na quarta passada com a Lazio, justamente um dos times interessados eventualmente em sua contratação, e ele saiu na porrada com os caras da Lazio lá, foi expulso, um amistoso.
charivari danado, a confusão. É um cara fio desencapado, lá, o glorioso Alcaraz. É bom jogador, mas ele é bem agitado. Na Argentina mesmo teve um problema uma vez com a torcida do Boca. Ele fez um gol, uma espécie de uma Supercopa, Boca e Racing. Ele faz o gol da vitória no final da prorrogação. Aí ele tira a camisa da comemoração, para diante da torcida do Boca e fica olhando para ela assim, com um ar assim meio sarcástico, né? Tipo, ferrei vocês, né? Pô, os caras do Boca ficaram furiosos, meteram o dedo na cara, puxão de orelha. Aí nesse dia ele manteve a calma, mas ele é meio provocativo, ele se meteu numa confusão na quarta passada. Então é um jogador que não está numa situação muito confortável. O que eu soube ontem é que é a terceira tentativa que o Flamengo faz de diálogo com o Southampton para tentar trazê-lo, né? Desde que o time já caiu, o Flamengo está tentando trazer esse jogador de volta para a América do Sul. Foi a primeira vez que o time inglês aceitou ouvir, conversar. Pode ser que dê samba aí. Eles vão contratar alguém, não tenho dúvida, Tironi. Lembrando sempre, o Flamengo tem uma eleição em dezembro, né? Isso influencia demais o comportamento dos dirigentes desse contexto. O presidente do clube quer fazer o seu sucessor ter o seu candidato. Acho muito pouco provável que ele não chegue para os responsáveis pelo mercado da bola no Flamengo e fale, tragam os jogadores, corram atrás, que a gente não pode deixar o time ser eliminado das competições porque não tem lateral. E é o que eles têm que fazer agora. Correr muito e buscar jogadores que possam entrar imediatamente. Nem que você ache um lateral aceitável na Série B. Tem que ter um cara da posição. Lateral é uma posição muito específica, gente. Não dá para você ficar sem. E o Flamengo está sem. Hoje o Varela está com problema no quadril, só tem o Wesley, e o Ayrton Lucas deu uma pancada na cabeça no domingo, saiu machucado, não se sabe qual vai ser a condição dele para quinta-feira. E o Vinha está com o joelho machucado. Ou seja, talvez ele tenha um lateral só, que é o Wesley, que está para ser vendido. Talvez nenhum. Embora no final de semana, acho que ele também sofreu algumas críticas injustas. O time não foi um time que não atacou, que não agrediu, que não buscou o gol. E foi um jogo grande contra um adversário que é o principal adversário do Flamengo, e o principal adversário do Palmeiras é o próprio Flamengo. Flamengo e Palmeiras mais empatam do que outra coisa. Isso foi tratado por alguns como se fosse um fiasco. Foi um ótimo jogo. Os dois times atacaram, os dois times criaram. O Flamengo buscou o gol. Se o Everton fosse um goleiro nota 6 ou 7, o Flamengo venceria o jogo, talvez. Fez ótimas defesas. Então o time criou. E essa coisa, que o time recua depois que faz o gol. Não só o time recua, como o adversário se lança ao ataque. A jogada do gol do Palmeiras envolve jogadores que saíram do banco de reservas. Todos eles. Todos que participam do gol saíram do banco. Ou seja, o Palmeiras também se mexe para buscar um resultado nos minutos finais e o alcança. E alcança, aí vem, acho que, o motivo da crítica mais pertinente a ele, que é a insistência em fazer linha de impedimento, como fez nos dois jogos contra o Palmeiras na semana que passou, e nessa semana, já no domingo, na quarta e domingo, mesmo não estando, digamos assim, o time devidamente ajustado para esse tipo de jogada. Ou você faz a linha de impedimento ou você disputa a bola aérea. E eles tentaram fazer a linha de impedimento com erros, tanto no primeiro jogo como no segundo. No primeiro jogo o Varela ficou, saiu o gol único do Palmeiras no jogo que valeu, né? E agora foi a vez do Vinha ficar. E aí você observa que são dois jogadores do quê? Que estavam na seleção do Uruguai durante a data FIFA. Será que eles não estão tão entrosados? Será que eles não treinaram bastante o comportamento na saída? E o Vinha tem um detalhe que é curioso, ele está grudado no Luiz. Né? Bate o escanteio, a defesa afasta. Aí a bola vai, sobra para o Fabinho, se não falha a memória, e ele vai cruzar na área de novo. Quando ele vai cruzar na área, a defesa sai. O Vinha fica no Luiz. Quando ele fica no Luiz, ele dá condição para Rony. Os outros todos estão impedidos, mas o Rony não está. Aí quando ele percebe que ele demora a sair, ele corre, mas ele corre tarde demais. Quando ele tenta voltar, o Luiz já está sozinho para fazer o gol. Se ele não sai, ele poderia, no mínimo, disputar com o Luiz e tentar impedir que o garoto empurrasse a bola para o gol. Né? Tentar afastar, dar uma bicuda para longe. Mas então, assim, ele erra duas vezes. Isso é falta de sintonia. O jogador veio do banco. Será que ele está bem treinado? É o momento de fazer linha de impedimento ou disputar todas as bolas? Enfim, eu acho que é isso. Mas é complicado, porque, por exemplo, na quarta-feira, quando ele botou o Davi Luiz em campo, o Flamengo melhorou, ganhou todas as disputas aéreas, exceto a do gol impedido do Flaco Lopes. Todos ganhou. O Palmeiras cruzou 49 vezes na área do Flamengo, a maioria no segundo tempo, e o Flamengo ganhou a maioria dessas jogadas disparado. Então, melhorou o desempenho na bola aérea? Melhorou. Se pegar a quantidade de cruzamentos e as bolas que a defesa afastou, quando entrou o Davi Luiz... Agora, se ele põe no meio de minutos finais 3 zagueiros, recuou o time, botou 3 zagueiros. Gente, isso é uma estratégia válida. Você está jogando contra o Palmeiras, está ganhando de 1-0, jogo encrencado para os dois. O Flamengo fez um gol chorado, né, com a Arrascaeta. E, às vezes, a alternativa é realmente você se defender ali, porque o adversário tem sua qualidade e vai te agredir, vai te atacar, pô. E na cabeça de parte da torcida não pode. E não é assim que funciona. Então existe o exagero da torcida e o exagero do Tite. Há de se encontrar o meio termo aí, para entender muito bem a situação.
As pessoas esquecem, por exemplo, que até contra o CSA, o Flamengo de Jorge Jesus ganhou de 1-0 com dificuldade, sofrendo ali alguns momentos que quase o CSA marcou, um time rebaixado, em 2019. Isso acontece em jogos de futebol, especialmente em jogos, confrontos mais equilibrados, como esse do último domingo. Então, acho que tem um problema do Tite, ele tem que entender o Flamengo, mas o torcedor também tem que evoluir um pouco e compreender que existem circunstâncias de jogo e adversários que exigem mudanças de comportamento, alterações que de repente não são aquelas que ele gostaria, mas que naquela circunstância são necessárias. Todos têm que ceder um pouquinho, me parece, para que o Flamengo possa navegar em mares mais tranquilos, que é sempre uma turbulência exagerada. Se você considerar que dos 4 primeiros colocados é o único que está em todas as competições, quer dizer, não está excelente, mas não está tão ruim assim, né, gente? É preciso um pouco de bom senso, eu acho. E pra você, quem é o favorito ao título da Libertadores da América? O Flamengo, que joga nesta quinta-feira contra o Bolívar, tem uma partida dificílima aí pela Libertadores, joga no Maracanã, precisa da vitória. Escreva nos comentários pra você, quem é favorito ao título da conquista da Libertadores da América? Assim, o Strongest pra mim é favorito pra chegar às quartas de final no seu confronto. Mas pode. Contra o Peñarol? Contra o Peñarol. Então o Peñarol tem que pôr aqui? E eu colocaria, não que esteja mal, além do Peñarol, eu também colocaria o Nacional. Eu colocaria o Nacional. Porque também. o Nacional acho que é um adversário complicado pro São Paulo, mas se ele passa São Paulo, vem Botafogo ou Palmeiras. Mas ele passa do São Paulo, aí é fogo morro acima. Ele vai embora, Odon. E se passa do São Paulo, é uma menos. Peraí, tem mais uma vaguinha aqui. Tem mais uma vaguinha aqui. Aí tá entre Bolívar e Strongest. O Talheres também que pega... São Lourenço, não. Eu pensei no São Lourenço. O São Lourenço, hein? Eu pensei no São Lourenço. São Lourenço? Pronto, zicamos Pensei tudo no São já. Lourenço. Mas ele não... O pessoal vai adorar lá, Mari. Tem certeza? Tranquila. Não mexe no celular nas próximas 3 horas. Tem Vai no São Lourenço. certeza? Zupac. A diferença é o caminho, né? Então, A diferença é o caminho. O caminho do Strongest é um caminho mais difícil, pensando numa eventual final. Strongest aqui. Isso, Aí o São obrigado, Lourenço a gente põe aqui, então, tá? Corre Isso. por fora, tá? Tá. Boa. Então, aí agora o bicho já começou... Eu acho que... Talheres também estaria. Tajeres vão por aqui também? Sim. Tá bom. Nenhum brasileiro entrou aqui até isso agora, que hein? eu tô vendo aí. Tô achando que vocês estão preocupados. Não, mas Então quem que você colocaria, Prates? Nenhum. Tá, agora o negócio já começou a complicar. O Bolívar a gente pode pôr aqui que corre por fora ou o Zupac? Pode pôr o Bolívar. O Bolívar é um bom time, Também acho. mas pode colocar no correr por fora aí. Eu acho que também pela sequência, né? Sim. Tá. E a gente fala só da altitude, mas não é só isso não. Tem feito bons resultados fora de casa, inclusive. Bom, sobraram só os brasileiros agora? Sim. Não, tem o River também. Tá, então sobraram os brasileiros e o River. A gente tem que pôr 2 brasileiros que correm por fora. E aí, Donk? Fluminense. Eu ia colocar o Eu Fluminense. colocaria os 2 do Couto Pereira, como diria o outro. Mas Eu concordo. É? Eu concordo com... eu colocaria, né? O Zupac acho que colocaria outro. primeiro Vocês vão pôr o campeão correndo por fora. Sim. Sim. É a mística, né? Isso aí lá em Xerém vai cair como uma bomba. Tá. E o Grêmio, vocês querem pôr aqui também? Eu colocaria também. Colocaria. Zupac. Não, coloco sim. Fecho. Tá bom. O que você colocaria? Você colocaria o Palmeiras correndo por fora? Você colocaria o Galo correndo E a por mística, fora? hein, Bruno? É Libertadores, não Então, é eu Brasileirão, acho que isso não tem é um peso, Copa né? do Brasil, é Copa Libertadores e Comebol Libertadores. Porque assim, esse lado aqui do Grêmio e do Fluminense, teoricamente, é um lado mais fácil, não é? Do que o lado que tá aqui? Ou não? Ah. Sim ou não? Não, porque você tem um River do outro lado, Teoricamente, né? sim. Na Tem o prática, River, tem né? dúvida. Porque tem um River, você pode ter um Galo ou um São Lourenço e você pode ter o River, né? Tá. Então a pergunta é pra você, Mariana. O Galo. Na briga. Só? Eu discordo. Na briga. Você já acha que é favorito? Pra mim, ele é o ponto de... Tem 2 times ali que estão entre o na briga e favoritos. Galo, pra mim, tem na 2 briga. muito claros O River, favoritos pra mim, e 2 iria na briga, mas eu acho que ele vai como favorito aí, né? O River, pra sei. mim, estaria na segunda. Não, já antecipei. O River você coloca na briga? Na briga. Pra mim, o River é na briga. Só? Só. Zupac acho A que não. diferença... A diferença hoje... Não, eu tenho dúvida em relação ao River, porque assim, na teoria, o River com o Marcelo Gadiardo de volta como técnico aumenta a nossa expectativa, mas na prática a gente não sabe como é que vai ser, né? Eu colocaria o Clube Atlético Mineiro na briga. O River Plate eu colocaria na briga. Dom, que você estava Então, peraí, vamos fazer o seguinte. O Eu tenho Galo. minhas dúvidas em E que eu relação quero ao Galo. ver? Peraí, vamos começar Peraí, pelo peraí, Galo. peraí. Aqui, eu tô igual Quê? você, fã de Eu tenho esporte. minhas dúvidas em Só relação ao vendo eles Galo. errarem. Mas que dúvidas? Pra mim, o Galo, que pra mim tem uma disputa ali muito forte, aí, considerando o cruzamento, né? Entre favorito, com outro time brasileiro, o Galo.
Favorito? Favorito? Pra entrar entre os favoritos. Com quem? Por conta do cruzamento. Pra mim, a disputa é com o Botafogo. Porque o Botafogo eu vejo com potencial de ser favorito, mas é um cruzamento com o Palmeiras. Um desses dois morre. Pra mim, são dois favoritos e um obrigatoriamente vai morrer. Então essa é a minha dúvida. Tá, isso quer dizer que a gente vai pôr o Galo aonde? Na briga. Quem que é o Galo na briga? Pra mim é favorito. Eu colocaria favorito pensando nesse confronto Palmeiras e Botafogo. O Zupac também é na briga? Na briga. Na briga. É você agora, Bruno. Eu coloco na briga. Então fechei. Não, eu aceito. Eu achei... o pessoal adorou que você escolheu isso. Porque eu acho o Botafogo E o mais São time Paulo que o também. Galo. Desculpa, Zupac. Vai lá. Não, peraí. A gente vai... E o River a Então, gente... São Paulo na briga também. Na briga? Concordo. São Paulo pra mim era favorito. Pra mim é favorito. São Paulo e Galo lá na favorito. Mas pra mim o River é favorito. O River vai... Gente, a final é em Buenos Aires. Sim, mas tem que combinar com o adversário. É, e se você não chegar ganha na o seu final jogo, não pra ele adianta jogar final em final. casa. Mas ele tá do lado mais fácil. nada. Ele tá do lado mais fácil da chave, gente. É, você acha? Fala pro Galão aí, ó. Sim, só na semifinal. Tá bom. Tá, River, aonde, Mariana? Quem que é o River como favorito? Eu quero. Quem mais? Ninguém. Não, Só nós dois? Sim, tá Na briga. A gente na perdeu, briga. então. Na briga? Na briga. Não, porque assim, senhores, Fala, Zupac. o favorito tem que ser a caixinha menor, mais estreita. Se eu botar 5, 6 favoritos, Não, aí vira uma são só farra. 3. Não, mas são Não, três são só. três. 3 favoritos e 3 na briga. Então, então, no fundo, temos uma vaga de favorito em disputa, porque 2 deles, o América inteira sabe quais são. Exato. Falta uma vaguinha Não. em disputa pro favorito. Pra mim, Né? a Essa América questão. inteira tá colocando o River como favorito. Só o Sport Center que não. Bom, River. a gente tem um peso grande. É um dos Eu sei. principais jornal esportivo. Eu sei que a gente é importante. Aqui, eu sei. tá achando que é... Não, mas vamos lá. qualquer A gente, coisa, a não. gente tem Botafogo, e Palmeiras. Eu colocaria Um o vai ter que favorito matar aí. o outro. Aí, pelo cruzamento, vai ser impossível colocar os dois como favoritos, Então- senão a gente é doido. Peraí, o São Paulo é favorito? Pra mim é sim. na briga. Pra mim, favorito. Pra mim, eu jogava o River pra lá, São Paulo. Briga. Briga. Olha lá, briga. Mais um voto pra briga. Você Então, não, votou. peraí. Então, peraí, o Flamengo e o Palmeiras vocês querem como favoritos? Isso pra Isso. mim é... Então vai. Flamengo Então, o Botafogo vai ter que ir pra uma briga. e o Palmeiras. Aí o Botafogo vai ter que ir pra briga. Não necessariamente. Se ele passa pelo Palmeiras, ele está no o favorito. Palmeiras... É que é duro isso, né? Mas desse confronto é a final antecipada. Ah. Você vai falar que os dois são favoritos e eles se pegam agora. Eu coloco o São Paulo como favorito. Não gostei desse touch mais, não. Vai, Zupac. Zupac, você decide onde a gente coloca o São Paulo e onde colocamos o Botafogo. Você decide, eu assistia em 1992 com Antônio Fagundes apresentando na TV Globo. Era bom programa, hein? O Pratos adorava. Quase Nossa, a o Pratos mesma via coisa. toda noite. Tinha que ligar lá para na Antônio semana Fagundes seguinte. falaria no final. agora, O que é é que Botafogo ou São Paulo. Se a gente fosse, por exemplo, o Antônio Fagundes, me conta, ô Zupac. Não, eu colocaria o Botafogo como favorito, São Paulo e River Plate na briga. Então, segundo Gustavo Zupac, o Botafogo é favorito. Aperta lá, Mari. Só aperta aí. Agora. Olha isso aí. Aqui? Ele abandonou o quadro, tudo. E o São Paulo na briga. Espera aí, vamos esperar o print agora. O print tem que Não, ser agora. print é o print agora, olha lá, não olha com lá, a tela olha lá. dividida. Ó, Não. Volta para não é a minha anterior. opinião. Volta Essa para não é a minha anterior. opinião. Daí a Não, gente- deixa claro. Bota o Bruno quando no você print aí. As minhas opiniões eu banco. Não é esse caso aqui. É isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Então não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que quem tiver mais informações, notícias do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.